Bem, pessoal, vocês estão ouvindo? Tô sim, professor. Opa, legal. O Lucas sempre me dá o feedback aí. Tamo aí, tamo aí. Bem, eu estava falando, né, pessoal? Então, dá para fazer reaproveitamento de celular numa boa. Uma das coisas que eu faço é essa. Ele fica como um GPS permanente do carro, fica gravando 100%. E, além de tudo, eu ainda coloco o Bluetooth nele, no som, e ele fica um aparelhinho de som, porque por ele eu passo o Spotify, tá? Eu toco o Spotify por ele. Então, vocês têm um baita de um aparelho que vocês conseguem usar, um baita de um computador que vocês conseguem reutilizar. Você vê muito dessas câmeras que você estava falando de carro nos Estados Unidos, né? Quase todos os carros policiais têm. Não sei se aqui no Brasil ainda tem isso. Se já tem isso, no caso, né? Mas nos Estados Unidos, todo carro policial tem. Tem, mas você vê muito na Rússia, por incrível que pareça, né? Quem inventou isso foi lá na Rússia. Por quê? Porque começou a acontecer de monte o seguinte: o cara tá parado no farol, vinha um velhinho, se jogava no capô e processava o dono do carro dizendo que ele foi atropelado. Os caras, os velhinhos lá, estavam na pior, tá certo? Os caras estavam na miséria, precisavam de dinheiro, tá? Mas aí, o que eles faziam? Faziam sacanagem. O pessoal falava, e eu vi filme disso. Se você colocar aí no YouTube, você vai ver filme disso. O cara parado no farol, o velhinho está atravessando a rua, aí ele se joga no capô e fala: "Você me atropelou." Tá? Não tem. Hã? Não, é o fim da picada, né? Mas... Complicado. Acho que aqui no Brasil, professor, eu não sei se já virou obrigatório ou não, mas eu tinha visto que estavam para colocar câmera em carro de autoescola para acabar com aquele negócio lá dos caras quererem reprovar o aluno, tipo, para obrigar a pagar quebra ou coisa do tipo, para ser uma avaliação justa desde sempre. Para ver se realmente ele fez... Isso, se o cara ficou, tipo, se o cara fez tudo certinho e tal, e o cara não quer aprovar por birra, sabe? Para obrigar ele a pagar uma nova prova. Sim. Eu tinha visto, não sei se isso já tá rolando, né? Porque faz muito tempo que eu tirei carta, mas quando eu tava para tirar a carta, já tinha esse papo. Eu acho que é uma alternativa. Tem muita coisa, sabe? Que às vezes, por incrível que pareça, você fala: "Poxa, o Big Brother, né? Tá te vigiando." Mas tem muitas coisas que não tem jeito, sabe? Ou você faz isso, ou você está sujeito a... só para vocês terem uma ideia, eu tenho essa câmera assim no carro, eu tenho o celular no carro fazendo isso, esse papel, já faz uns 5 ou 6 anos. Tá? Então, todo celular velho, meu velho, o dia que eu troco, ele vai para o carro, e o do carro já está tão velhinho que aí eu aposento mesmo, né? Porque aí já não dá mais para fazer mais nada. E numa dessa, eu filmei na minha frente um motoqueiro entrar na traseira de um carro. Mas o motoqueiro entrou na traseira do carro. E os caras às vezes fazem isso de sacanagem, porque aí fala que foi atropelado. Sabe que motoqueiro, se você bater num motoqueiro, é considerado atropelamento. Não é considerado colisão. Então, você precisa ter uma prova, que não foi você que... Aí eu avisei o cara: "Olha, o motorista", era uma motorista, né? Falei: se você precisar ir, eu tenho gravado, tá? Dei o meu telefone, falei: meu telefone é esse, se você precisar, eu tenho gravado. Não me ligou, mas tinha alternativa. Outra coisa que eu gravei, tá? Eu vou muito para o Guarujá, toda semana eu vou para o Guarujá,
E aquela estradinha lá que vai aí na Imigrantes até o Guarujá, ela é muito, quando chove, ela é extremamente, ela derrapa muito aquela estrada. Por quê? É muito caminhão e o caminhão vai derrubando diesel. Então, as curvas daquela estrada é um perigo. Eu tenho, acho que, 2 ou 3 acidentes gravados lá de carro capotando na minha frente, na chuva. Tá? Carro com as pernas... E não é que o cara estava correndo desesperadamente, não. Ele perdeu o controle, simplesmente. Por quê? Porque ele foi fazer a curva, virou e o carro foi em frente. Por causa do óleo na pista. Então... Você vai bastante para o Guarujá, professor? Eu vou toda semana eu vou para lá, ou cada 2 semanas eu vou. Tinham falado para mim que estava muito perigoso. Tá perigoso, não onde eu fico na Astúrias, está perigoso lá na Enseada que está muito mais perigoso. Pernambuco ou não? Pernambuco? Não, Pernambuco, mais para aqueles lados. Como eu fico lá, Pitangueiras, que é centrão mesmo, lá é bem policiado. Pitangueiras, Astúrias, que fica com bastante polícia. Então, nunca vi acontecer nada lá. Mas não na entrada, né? Porque estavam falando que a entrada para o Guarujá estava muito perigosa, hein? Tipo, entrar de carro da estrada para o Guarujá. Guarujá tem 4 entradas. Tem a Balsa, tem a que vem de Bertioga, tem uma que vai lá direto para a Enseada e tem uma que vai direto para Pitangueiras e Astúrias. Tá? Como eu vou pela da Astúrias, nunca vi nada também. Não sei se é essa daí. Balsa também, de vez em quando eu pego, também nunca vi nada. Pode ser que seja a que vai para Enseada. Por quê? Porque ela passa no meio de um favelão, lá sim. Mas, entendi. Tá, eu estou falando assim, nunca vi. Eu não posso falar que é lá por causa da favela. Mas eu nunca vi. Bem, pessoal, vamos continuar? Vamos. O papo tá bom, né? Mas não tem jeito. A gente tem que vir aqui para a aula. Bem, o nosso problema aqui, ainda no Newton-Raphson, é o seguinte. Eu falei que eu vou ter N raízes. E o problema é que, se eu tiver N raízes, quando eu estou fazendo o Newton-Raphson, ele é um método que os matemáticos chamam de método gráfico ou iterativo. Ele fica... Quando você faz... Vocês lembram do Newton-Raphson? Ele acha... Vocês entram com uma semente e ele joga para um lugar perto da raiz. Aí você calcula de novo, ele vai mais perto do outro lado. Aí você calcula de novo, ele vai mais perto do outro lado. E ele vai fazendo isso. Ele nunca vai achar o valor exato da raiz. Mas, se vocês estão lembrados, vocês achavam com erro de 3 casas, 4 casas. Vocês terminavam, quero o meu erro de 3 casas decimais. Pum. E ia, calculava. Legal. Agora, quando eu tenho várias raízes, vamos supor que eu tivesse 2 raízes, e elas estejam próximas. Porque se tiver raízes longe, não tem problema. Se elas estivessem próximas, o que acontece? É como 2 corpos celestes. E eu tivesse com uma lua aqui. Eu vou sofrer influência gravitacional dos 2 corpos. Então, ele vem para cá, aí ele sofre influência gravitacional para esse, vem para cá. Aí ele vem para cá, agora ele sofre influência gravitacional desse, vem para cá. E ele fica fazendo esse vai e volta. Até o sinal, até esse símbolo dessa figura, é o símbolo do infinito, né, pessoal? Esse é o chamado loop infinito. Ele fica calculando e não chega numa solução. Aqui na HP, pessoal, quando vocês vão calcular o I, tem vezes que ele chega num loop infinito, tá? Ele fica aqui.
running, 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 running. Eu não me lembro agora, mas se vocês procurarem aí no Google, na internet, loop infinito da HP12C, ele fala quais as sequências que dão, que vai dar um loop infinito aqui. Que ele não vai achar um... Por que ele não vai achar? Porque ele vai ficar rodando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, esse é o problema desses métodos iterativos, né? Que nem o Newton Raphson. Você vai ter, às vezes, loops infinitos. Ou seja, não vai achar uma solução. Uma pergunta que vocês não fizeram. Tá, professor, se eu tenho várias raízes, qual que é o meu I que eu quero calcular realmente? Qual que é que vale? Vale o mais perto do zero, positivo. O I mais perto do zero positivo é o que me interessa. Tá? Então, esse aqui é o que está me interessando. O resto são soluções matemáticas, mas eu não vou conseguir cobrar essa taxa de juros de alguém. E o banco não vai conseguir emprestar. Agora, ele vai emprestar nessa, na mais baixa. Tá? Ninguém vai querer calcular nessa daqui. Então, pessoal, a taxa de juros a gente usa mais perto da raiz, mais perto do zero, mais perto da origem. Tá? Essa aqui é a taxa de juros que a gente usa. Tá? Então, o cálculo da taxa interna de retorno para fluxos regulares, que a gente chama, tá? Eu posso ter fluxos irregulares ou de tamanhos diferentes, ou seja, aqui é um valor, aqui é outro valor, aqui é outro valor, aqui é um outro valor, um é positivo, um negativo, é irregular. Ou posso ter fluxos regulares que eu tenho no primeiro, não tenho no segundo, tenho no terceiro, aí eu tenho no quinto, aí eu tenho no nono, aí eu tenho no 20º. Então, ele pode ser irregular no tempo e no espaço. Tá? Ele pode ser irregular nos dois. A fórmula continua sendo aquela nossa mesma. Tá? Essa é a fórmula básica para um fluxo. Para N fluxos, nós vamos ir compondo essa fórmula. Mais PV, mais PV, mais, e vai embora. Então, essa seria... Vamos ver aqui, pessoal, como que a gente calcula o fluxo, esse fluxo aqui. Eu quero saber qual a taxa interna de retorno, qual é o TIR. Reparem, pessoal, não dá para calcular aqui na HP. Eu vou entrar com o quê no PV? PV entra com 100 mil. No PMT, com 30 mil. No FV, com 40 mil. E esses 50 mil? Não dá. Aqui não dá. Não dá para a gente calcular. Por essas teclas aqui, a gente não consegue calcular isso daqui. Tá. E como que a gente calcula? É fácil, né? Se eu fosse fazer o cálculo aí para calcular a taxa de juros, tá? Eu faria 100 igual. Primeiro fluxo. Então, 100 mil é igual. 30 mil, 1 mais i elevado à primeira, mais 50 mil, 1 mais i elevado à segunda, mais 40 mil, 1 mais i elevado à terceira. Legal. E para calcular o i? E se eu fizer 1 mais i igual a x, vocês estão vendo que eu tenho um polinômio de grau 3 aqui. Não tem uma fórmula definida para eu calcular isso daqui. Concorda, pessoal? Então, sim, professor. Não dá para calcular aqui direto, né? Vamos calcular aqui na HP. Então, nós temos a ferramenta, tá? Que o nosso exemplo é esse. Primeira coisa, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui no... Vou aumentar um pouquinho o HP. Vamos aumentar aqui.
eu vou usar esse azulzinho CF0, esse azulzinho CFJ, esse NJ, e eu vou calcular o IRR. A semana que vem nós vamos calcular um NPV com isso. Tá? Então, como que eu entro com os números? Quando eu usava aqui o NI, PV, PMT, FV, eu entrava aqui com o valor presente, aqui com o PMT, aqui com o FV. Agora, pessoal, eu vou ter que entrar com os números na sequência certinha que eles estão. Qual que é o primeiro? É esse. Onde que ele está? No tempo zero. Não esqueça que esse aqui, esse eixo é do tempo. Tempo zero. Tempo zero. E ele está o quê? 100.000 negativo. Um pouquinho, deixa eu pôr ele para cá. Deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Então, primeiro, limpa a memória, F-fim, 100.000. 100.000, ele é negativo. Por quê? Porque ele está para baixo, é saída. Então, CHS, negativo. Pronto, eu mudei aqui para ele não ficar com a vírgula. Então, CHS, negativo. E ele é do tempo zero. Então, o que é do tempo zero, que só vai ter um número, é esse aqui, CF0. Então, G, CF0. Tudo bem, pessoal? Você pode repetir, por favor, para a gente rapidinho, professor? Posso. Perdi, eu estava tentando fazer Primeiro, aqui. Primeiro, limpa a memória, F-fim. Tá? Aí, esse primeiro fluxo aqui, 100.000, ele é negativo, porque é saída de dinheiro, né? É, aporte. Você pode usar a palavra aporte, professor? Bom, você está aportando, você está aportando no projeto. Pode sim. Tá 100.000, negativo. Legal. Vamos colocar ele no CF0. Por que CF0? É o primeiro do fluxo. Tá? G, CF0. Pronto. Como que eu coloco o próximo? Tem que ser na sequência certinha. Vocês não podem mudar a sequência. É diferente de quando a gente fazia aqui o NIPV, que você fala, põe na qualquer ordem. Não tem pra... Aqui não. Se você trocar a ordem, ferrou. 30.000, positivo. Ele é o próximo. G, CFJ. Esse J seria o equivalente, tá, ao número da parcela. Então, seria o CF1. Aqui foi o CF0, agora seria o CF1. Esse J é o... Depois... Ele assuma que é o CF1 porque foi o primeiro CFJ que você pôs. Isso, exatamente. O próximo CFJ que você pôr vai ser o CF2, no caso. CF2, exatamente. Ó. Então, é 50.000 G CFJ, que será o CF2. Depois o 40.000 G CFJ. Pronto. Eu coloquei o fluxo. Reparem, eu não preciso colocar o N agora, tá? Nem o I, nada, só coloquei CF0 e CFJ, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o IRR. Então, é F IRR. E ele me deu 9,26, bateu, né? 9,26, que é o cálculo do IRR. Ou seja, então aí eu calculo, professor. Fala. Aí eu calculo o F, eu aperto F, FV, né? O Fzinho, o FV. Isso, exatamente. O Fzinho, FV, que é o IRR. Essa sequência que está aqui, tá? Professor, quando a gente termina isso daí, a gente está falando que
a gente não zerou o nosso empreendimento? Não, eu estou falando aí o seguinte, olha, essas 3 entradas são equivalentes a essa saída a uma taxa de 9,26%. É isso que eu estou falando. Não, perfeito. Então, aí o que você estaria falando é o seguinte, que depois dessas 3 entradas, aqueles 100 mil que você tinha aportado acabaram, depois de ter sido investido. Sim, acabou. Já recebi tudo de volta. Porque senão você não conseguiria calcular a taxa, porque você não sabe quanto que tinha antes, ou quanto que sobrou. Repara uma coisa, tá? Se for fazer a conta 50 mais 40, 90, 120. Eu estou recebendo 120. Paguei 100, estou recebendo 120. Mas em períodos diferentes. Quanto que é isso daqui? Essa que é a grande diferença, tá? Isso equivale a 9,26% ao mês. Se você fosse fazer com PV e FV de 120, PV 100, não daria esse valor. Não, repara que você não consegue fazer por aqui, só com essas teclas aqui, porque ele é irregular. Você não tem como entrar... Não, eu sei. Agora Foi uma confirmação. Se você fizesse 3 vezes, tá? Até você... Mas aí você teria que saber o quanto que é de cada parte, né? Mas você poderia entrar aqui, ó, 30 mil em FV, teria que entrar com um valor, uma parcela de PV, que aqui, N igual a 1, aí calcular o I, fazer a mesma coisa para os outros 2. O problema é que você não vai saber o quanto que é o PV. Você sabe que a soma dos 3 PVs vai dar 100 mil. Mas você não sabe quanto que é o PV de cada parcela. Entendi. Tá? Então, você não consegue dividir isso daí. Não tem jeito. Agora, e para calcular no Excel? No Excel, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ixi, não coloquei. Não coloquei. Vamos chamar o Excel aqui. Excel. Então, pessoal, se eu quisesse fazer isso daqui, vamos supor, eu colocaria aqui CF0, CF1, CF2, CF3. Então, e eu colocaria aqui menos 100 mil, mais 30, mais 50 e mais 40. Se eu quisesse calcular a TIR, agora nós temos um problema aqui. É se o Excel de vocês está em português ou em inglês, tá? Então, nem sei eu qual que está aqui. Vamos colocar aqui em financeira. Então, o que eu fiz? Eu calculei aqui, eu cliquei aqui no Fzinho de X, que são as funções. Ele abriu aqui o assistente de funções. Eu vou procurar aqui funções financeiras. Aí ele te dá um monte de funções financeiras. E eu quero aqui achar TIR. Tá? Então, eu quero achar essa TIR. Eu vou colocar aqui esses valores aqui. Ó. Vai daqui até aqui. E eu dou um OK. E vamos aumentar o número de casas decimais
Quanto que tinha dado aqui? 9,26. 9,26. Então, dessa maneira, eu consigo calcular também pelo Excel. Com a função TIR, tá? Precisa ver... Eu vi, professor. Precisa ver qual a versão do... Tem uns que estão em português. Então, o Excel é uma bagunça, porque dependendo da versão que você pega aí, ela vem em português, mas os labels estão em português, mas aí as funções não estão em português, estão em inglês. Você acha de tudo, mas existe uma função que é TIR. Provavelmente... Aí você só pesquisa na internet, professor. Você pesquisar função TIR em Excel em inglês. Em inglês é o IRR. Se vocês forem pegar o inglês, vai ser o IRR, tá? O TIR está em português. Mas deu para perceber como é que faz também. É tranquilo, né? Dá até para ficar brincando. O bom aqui do Excel é que você consegue ficar alterando, simulando. Aqui na HP, depois que você entrou com os números na sequência, não tem como consertar. Se vocês colocaram aqui 20 números, aqui, um CF0, 19 CFJ, e tem um errado lá no meio, você tem que limpar tudo e começar tudo de novo. Tá? Não tem como você dar uma consertada. No Excel, não. No Excel, você pega, você monta aqui de acordo com... Você pode fazer simulações, pode ir alterando. É tranquilo. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, professor. Eu acho que ficou claro, sim. Ok. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Vocês estão vendo aqui, na função TIR, que ele tem uma estimativa. Sim. Que é opcional. Estão vendo? O problema aí é o seguinte. Às vezes, a hora que você vai calcular o TIR, ele dá erro. E está tudo certinho. E ele dá erro, dá erro, dá erro, dá erro. Por quê? Quando ele dá erro no Excel, é que está acontecendo isso. Ele está entrando no loop infinito e ele conta o número de vezes que ele faz a conta e ele fala, pô, não estou achando uma solução. Então tem erro. Uma das maneiras de você consertar isso é o seguinte, é aquilo que a gente chama jogar uma semente, que é essa estimativa. Você mais ou menos sabe, olha, eu acho que esse daqui vai dar 10%, tá? 0,01. Então, ele não começa do zero, ele começaria do zero. Ele não começa do zero, ele começa em cima da sua estimativa. E, às vezes, como ele começou mais perto da gravidade desse elemento, desse planeta, ele vai chegar na convergência em cima desse valor. Ele não fica no loop infinito. Então, essa semente é quando a gente tem loops infinitos, tá? Vou colocar aqui, vamos ver se dá certo, se ele dá a mesma coisa. Então, ponto e vírgula, 0,1, que é 10%. Deu, continua dando a mesma coisa, né? Se eu botasse aqui... O que a estimativa faz, então, professor? O que a estimativa faz? A estimativa é o seguinte, quando ele começa aqui o interativo, ele começa do zero. Aí, Newton Raphson, não sei se você lembra, começava do zero. Pum, faz o primeiro cálculo, acha um valor. Faz o segundo cálculo, faz outro valor. Nesse primeiro cálculo, ele é desviado para o segundo e vai fazendo isso. Se eu jogo uma estimativa mais perto desse número, a gravidade desse cara aqui consegue atrair ele. Então, ele acaba não sendo influenciado pelo outro
pela outra raiz. Então, você geralmente põe um número pequeno, um valor pequeno, para sair desse loop. Exato. Então, às vezes compensa. Se começa a dar erro, chuta aí. Você fala, pô, deve dar uns 10%. Vamos chutar 0,1, 0,2. Tenta. Pode ser que você consiga. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Então, vamos em frente. Já está chiando aqui do tempo, né? Vocês já ouviram falar de bonds ou cupons? São títulos, né? Títulos São do Tesouro. Títulos do Tesouro americano, tá? Então, os Estados Unidos emitiam, o Brasil também emitia, tá? Um título, e ele falava o seguinte, olha, vou te pagar, você vai me emprestar 500, e a cada trimestre, cada bimestre, cada ano, não sei, o período, vou te pagar, em cima desse 500, 20 de juros. E todo ano vou te pagar esses 20 de juros. Tá bom. Aí, quando vinha o vencimento, a data do vencimento, o cara que tinha esse bondes, ele cortava isso que a gente chamava de cupom e levava no banco, e o banco pagava para ele esse valor. Então, ele todo ano ele ia e retirava, tá? Os juros. Quando ele tinha acabado de retirar, já estava na data de vencimento, ele ia com esse papelzão aqui, e aí os Estados Unidos pagavam para ele os $500 de volta que ele tinha. Quando ele fosse receber o último bond, o último cupom, já recebia o último cupom com os 500 de volta para ele. Então, isso daí, pessoal, era uma forma de investimento, tá? Que tinha na época. Ainda existe hoje? Existe fundos de bonds, né? Você pega na Vitrio, põe aí a Vitrio Bonds, você acha fundos de bonds, né? Que estão investindo no Tesouro Americano, ou, às vezes, empresas também fazem isso, pegam um empréstimo das pessoas e pagam parcela. Só que esses cupons hoje, e mesmo esse bonds aqui, não existe mais fisicamente. Isso hoje é tudo na memória do computador, né? Então, quem tem ações aí no Ibovespa, vocês podem reparar, quando essa ação paga dividendo, cai na tua conta, você nem vê, pum, caiu uma grana. Às vezes, você vê uma grana assim, dependendo do quanto você tem de ações, você fala, nossa, estava negativo, não estou mais, né? Que bom, livrou meu negativo, né? É tudo... Professor, é tudo na a gente memória vê do muito... computador. A gente vê em alguns filmes de caça-tesouro, roubo de alguma coisa, o pessoal roubando um monte de... Uma coisa meio que parece pequena, mas aí eles falam, são vários títulos e com isso eles ficam ricos. A minha pergunta é, esses títulos, eles têm validade? Por exemplo, você ficou 100 anos, você tinha vários títulos, na época eram ok, mas hoje são muito valiosos. Eles têm validade? Como que funciona? Você sabe? É boa pergunta. Eu não sei. Eu não sei se tem validade ou não. Tá? Agora, é discutível. Se o cara achou, era do vô dele, estava embaixo do colchão. O vô dele nunca foi lá receber. E, eu achei do meu pai ações ainda físicas de uma fábrica de automóvel Presidente. E eles tentaram abrir aqui no Brasil, eles iam fazer, era um carro que era equivalente ao Cinca. Você lembra do Cinca? Acho que não, né? Põe aí depois no Google, vocês vão ver aí o Cinca, e põe essa fábrica de automóveis Presidente. Meu pai comprou essas ações. Eu achei a ação mesmo, a ação física dele, né? E hoje nem existiu, essa fábrica faliu. Então, não vale nada. Tá? Agora, se eu tivesse dado sorte, né? Meu pai tivesse comprado,
Banco Português do Brasil, hoje seria Itaú. Eu iria no Itaú com isso daí e falava, olha, eu também sou dono de vocês. Essas ações continuam valendo, não é porque tem 40, 50, 60 anos que deixaram de valer. Eram ações do banco. Eu quero ver. E elas valorizavam? Eu quero converter aí e ver quanto que vale essas ações aí do Banco Itaú, né? Nessa de R$ 500 aqui que você está me mostrando, professor. Esse é $500, né? É $500, não, sim, $500. Se esse daí você, esperando o tempo, valorizaria ou sempre você ia ganhar 500 mais a quantidade de 20 que você tem aí? Pode ser que não, tá? Porque pode ser que os 500 você pode receber. Agora, os juros, eu acho que ele era só os que estavam no cupons aqui, né? Se você não for receber, depois você não tem mais juros. Você tem o direito de receber o 500, mas os juros não, tá? Agora, teria que ser título de ação, né? Agora, hoje, como ele é tudo custodiado no banco, nos bancos ou na B3, é tudo automático. Não acontece mais isso, porque cai na tua conta. Simplesmente cai. Venceu, caiu lá, está lá. Não, mas eu não quero receber. Aí é problema teu, mas está na tua conta. Tá? Antigamente não, o pessoal perdia. Se perdeu muito dinheiro com isso, tá, pessoal? Muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu essas cautelas aqui, Perdeu, o cara perdeu, pegou fogo na casa. Nos Estados Unidos, o que era comum de pegar fogo, porque as casas são de madeira, né? Pegava fogo, tinha isso lá, ninguém prova que você tinha. Você perdeu. Como mudou os tempos, né, professor? Muito engraçado pensar. Mas acontece, ainda acontece, hoje em dia. Teve um cara aí que ele montou isso foi no Canadá, ele montou um fundo de Bitcoin. E ele estava com não sei quantos milhões de dólares nesse fundo de Bitcoin, e ele morreu. Ele era o único que sabia a senha para desbloquear os Bitcoins. Ou um hacker consegue de alguma maneira passar aqui, eu sei que é quase impossível. Ou a família dele parece que estava dando uma recompensa, dava metade para o hacker, assim, ó. Quem conseguir quebrar isso vai levar metade. É melhor metade do que nada, né? Leva metadinha do que. Não sei se descobriram, mas imagina aí para você conseguir quebrar essa senha. É uma senha. São senhas de 128 bits, é coisa complicada. O que será que acontece com esse... Eu acho que travou. Travou para todo mundo, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo?